Saudamos a todos os nossos amigos que acompanham o Diálogo Espírita. Temos dito aqui reiteradamente que a doutrina espírita dispõe de condições para responder às mais diversas questões envolvendo a vida do espírito, quer como encarnado, quer na condição de desencarnado, atuando somente na dimensão espiritual. Também é verdade, porém, e aí não se trata de uma contradição, que a doutrina espírita nem se coloca como dona absoluta da verdade e nem tem as respostas para tudo. Portanto, hoje, em comentando a notícia, ao falarmos sobre o caso de uma jovem que ficou presa 6 anos inocentemente e que faleceu de câncer poucas semanas após ser liberada pela justiça, nós ofereceremos apenas algumas hipóteses para esta ocorrência. Podemos afirmar com certeza que 2 ou 3 dessas hipóteses elas sejam realmente possíveis. Em relação às demais, listaremos apenas como possíveis, mas sem possibilidade de serem confirmadas. Nosso segundo quadro de hoje traz as reflexões de A a Z, analisando as palavras regeneração, resgate e recomeço. A partir deste momento, Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso quadro Comentando a Notícia de hoje, nós vamos resumir aqui um caso, eu citei brevemente na abertura, e que se trata do seguinte: no dia 26 de outubro, passado agora, faleceu de câncer uma jovem de 26 anos em Araranguá, Santa Catarina. E isso ocorreu apenas 74 dias após ela ser inocentada pela justiça da acusação de participação em um homicídio ocorrido em 2018. O detalhe é que ela ficou presa 6 anos aguardando o julgamento. Após terem sido recusados 2 pedidos pela defesa, 2 pedidos da revogação da prisão preventiva em 2023 e 2024, em março deste ano a Justiça converteu em prisão domiciliar e no mês de agosto ela foi inocentada e liberada totalmente. Segundo um amigo dela, o relato de depoimento que ele prestou, ela estudava línguas, dominava o italiano, dominava o inglês, gostava muito de literatura, Dostoiévski, Machado de Assis, etc. Nós vamos aqui omitir os demais detalhes, porque não nos interessa no momento e nosso tempo também é escasso. Quem quiser saber mais é só procurar na internet, que está fácil de localizar, explicando mais ou menos qual foi o caso. Eu estou aqui com o Paulo Karsten, que vai colocar para nós aqui do ponto de vista da doutrina espírita, porque assim, Paulo, eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, eles teriam interesse e curiosidade, né? Não uma curiosidade vã, mas realmente de compreender, né? Como é que fica a justiça divina num caso desse, né? Porque se a moça cumpriu uma pena de 6 anos inocentemente e depois ainda, para completar, teve uma enfermidade dessa, desencarna, fica aquela situação, onde é que estava a justiça divina, né? Então eu pergunto, será que isso se trata muita gente fala normalmente como o karma, nós denominamos de lei de causa e efeito, né? Será que isso seria um processo expiatório, ou seria uma aprovação, ou tudo não passa de um acaso, de uma coincidência, de simples erros humanos e que não tem como contornar e que não tem explicação? Como é que você vê esse tipo de situação? O tema da justiça divina, dentro do estudo do Espiritismo, para mim é um dos mais fascinantes. Esse caso em específico pode nos levar a pensar diversas hipóteses, diversas explicações, muitas delas fatalistas, outras delas simplesmente que levam ao acaso, mas para o estudante do Espiritismo, aquele que procura compreender mais a fundo a doutrina espírita, pode encontrar um campo fértil para racionalizar uma explicação que seja
condizente com a justiça divina em si, né? Nós temos que Deus é perfeito em todas as seus atributos, em todas as suas dimensões, portanto, a sua justiça não falha. Uma situação dessa aos nossos olhos, aqui encarnados, nessa vida efêmera, rápida, quando comparada às diversas existências que tivemos e ainda teremos na eternidade, mas aqui parece realmente algo injusto no primeiro momento, né? Uma pessoa que é encarcerada de forma aparentemente injusta, não teve também condições de saúde que lhe proporcionasse viver a sua liberdade depois da sua absolvição, vindo a óbito, vindo desencarnar logo em seguida da sua absolvição. Parece dramático e, obviamente, injusto. Mas nós não temos condições de analisar, pela ótica do Espiritismo, com objetividade cada caso. O Código Penal da Vida Futura, no livro A Gênese, no seu artigo 12, ele traz uma explicação que é muito interessante para esse tipo de situação. Não existe regra absoluta com relação às penas, com relação às missões. O que se sabe exatamente, o que existe, o que de fato pode se afirmar é que para todo bem existe uma recompensa e para cada mal a necessária recuperação. Nesse caso, então, colocando aqui a minha visão, pode ser que, de fato, essa moça tenha sido colocada à prova por alguma questão anterior a essa existência, mas não podemos também negar que existe o erro, que existe a injustiça, que existe a negligência, que existe a imprudência aqui no nosso plano. De outra forma, não faria sentido a gente tratar de justiça divina, de encarnação, de reencarnação, de expiação, etc. Na minha visão, há erros, há equívocos, mas também, da mesma forma que há os acertos. E nessa situação, a gente tem que pensar, conforme dito ali a respeito do livro A Gênese, independentemente das razões que levaram a esses fatos, a esse destino, digamos assim, o fato é que não houve desaproveitamento, por assim dizer. Se foi vítima de mais um mal, obviamente que seus algozes, aqueles que erraram, aqueles que não agiram com correção, deverão responder por isso. E na medida que ela praticou o bem, ela terá o crédito, por assim dizer, com relação ao seu bem, àquilo que ela praticou. Se foi pena, se foi missão, se foi expiação, não cabe a nós discutir, não cabe a nós sabermos exatamente qual é a situação dessa pessoa. O fato, o que nós temos que ter em mente enquanto espíritas é que a justiça divina é perfeita e ela é infalível. Independentemente das razões que levaram essa irmã a passar por esse aparente sofrimento, por essa aparente injustiça, não há sombra de dúvida que a misericórdia divina e que a bondade do Pai levará para ela todas as oportunidades de reconciliação, de acerto e de reparação. Isso quer dizer, então, que acaso nem pensar? Justamente o contrário. Pode existir o acaso, sim. Eu acredito que o acaso, ele não necessariamente sem uma origem, né? Como assim, uma coisa da natureza, mas o acaso no sentido de que há situações que são provocadas por terceiros na nossa existência, independentemente da nossa situação kármica, que me perdoe usar o termo, né? Então, independentemente da minha missão, dos meus resgates, do meu objetivo, nada impede que uma pessoa absolutamente estranha à minha existência, estranha a essas minhas missões, não possa causar um evento na minha existência que me prejudique. Perfeito, porque a gente tem essa tendência, nós espíritas, de analisarmos sempre os fatos do presente como se fosse sempre consequência do passado. Mas acontece que nós temos o nosso livre-arbítrio e hoje nós estamos aqui reescrevendo a nossa história, né? Então a gente está sempre gerando novas causas. Perfeitamente. E eu entendo perfeitamente e concordo com você, de que às vezes realmente não é um acaso. Mas nós estamos num aprendizado, aquela velha história, quem sai na chuva para se molhar. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né, e estamos sujeitos
a esse tipo de problema externo, digamos assim, né? Então, o indivíduo, digamos lá, o juiz, o delegado, seja lá quem determinou a prisão dela, durante 6 anos e daí, por outros motivos, não foi a julgamento rapidamente, como deveria, né? Deveria ter ido meio em seguida, já que tinha dúvida, né? Estava em prisão preventiva. Como isso não aconteceu, então é o livre-arbítrio de cada um, né? Então, muitas vezes, nós acabamos interferindo na vida de outra pessoa, mas não porque tem alguma causa especial, estamos gerando causas novas. Perfeito. Eu acho que é isso. Você quer fazer um arrematezinho? Tem quase um minutinho. Eu acho que exatamente nesse sentido que você falou, eu gosto muito de fazer uma afirmação, principalmente quando a gente está discutindo a respeito desse tipo de situação, é que nós não somos apenas detentores do livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio, sim, mas nós estamos sujeitos ao livre-arbítrio alheio. Sim. Então, a influência é recíproca, né? Exatamente. Nós influenciamos na vida das pessoas e elas influenciam na nossa. E às vezes aquele, por um motivo mais forte, física, ou moralmente, ou intelectualmente, ele acaba se impondo no caso, né? Um juiz que determinou que ela permanecesse lá daquela maneira. Agora tem o problema da enfermidade também. Tem o problema da enfermidade. Então, realmente, é uma situação bastante complexa. Mas acho que assim, realmente, como se disse, nós não temos subsídios para fazer qualquer especulação mais profunda. São apenas hipóteses, né? E nem deveríamos, né? Por uma questão caritativa, etc. Bem, meus amigos, segue o nosso programa aí daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Reflexões de A a Z de hoje, os temas que nos foram propostos são regeneração, resgate e recomeço. Estamos aqui, Andréia, eu, Rose, Maria Ana, para tentarmos, lembrar alguma coisa a respeito desses temas, dialogar, trazer alguns dos conhecimentos básicos espíritas que nós também procuramos nos livros, pesquisamos, aprendemos ao longo dos anos, para trocarmos uma ideia, sem pretensão de exaurir, mas tentando algo refletir a respeito desses tópicos. Posso fazer a regeneração? Claro. Então, vamos começar com regeneração. O que a ideia de regeneração nos sugere? Dentro da doutrina espírita, nós estudamos que existem mundos habitados aos milhares pelo universo afora, que as humanidades que se desenvolvem neles têm diferentes graus evolutivos. A Terra, por exemplo, já foi habitada por homens muito primitivos. Depois de alguns milênios, ela tem como característica básica ser habitada por espíritos de inteligência desenvolvida, em sua maioria, mas moralmente atrasados. Por isso seria um mundo de expiação em provas, em que as criaturas já perderam, por assim dizer, a sua inocência, têm responsabilidade pelas escolhas que fazem e têm resgates a fazer por terem usado mal o seu livre-arbítrio. E a etapa seguinte do nosso processo evolutivo, pelo qual todos nós aspiramos, é que a Terra atinja o estágio de mundo de regeneração, mundo onde o bem predomine,
onde ainda haja alguma luta, dificuldade, desafios a vencer, mas em que a humanidade pelo menos já não se guerreie, em que haja um estabelecimento da paz duradoura e o cultivo de ideais mais nobilitantes. Entretanto, quando nós pensamos em regeneração, nós temos que lembrar que não é o mundo em si que se regenera ou que atinge o estágio por si só. A humanidade que o habita é que, em sua maioria, vai estar espiritualmente, interiormente, afinizada com a ideia do predomínio do bem, vinculada aos ideais superiores e pondo em prática, não aceitando apenas teoricamente. Então, estar no mundo de regeneração depende da maioria da humanidade que habita aquele planeta ter atingido esse estágio moral, espiritual e de conscientização dos valores morais mais dignos. Mundos de regeneração, portanto, sabemos, existem milhares pelo universo afora. Nós poderíamos estar perfeitamente reencarnados lá, mas não estamos. Estamos no mundo de expiação e provas. Por quê? Porque ainda estamos vinculados e, de certa forma, comprometidos com as sombras, com o resgate de erros passados, com aprendizados mais árduos. Não atingimos ainda o pleno domínio de nós mesmos, o predomínio do bem total em nossas vidas e, portanto, estamos aqui na Terra. Temos que lutar para que ela atinja esse estágio? Temos. Mas de que forma? Não temos o poder de transformar os outros. Só podemos transformar, não é, a nós mesmos. Então, procurar regeneração e estar no mundo de regeneração, fazer jus a ele e permitir, com o nosso trabalho, que a Terra atinja esse estágio, significa regenerar a nós mesmos. Em primeiro lugar, eliminando as nossas sombras, tentando alijar as mágoas, os ressentimentos, as sombras que nos prendem ao passado, que já não tem razão de existir e que é relembrado apenas na nossa mente. E cultivando os valores nobilitantes, procurando, se não temos ainda o dom, por exemplo, da empatia, fazendo o esforço da solidariedade, que é o começo, nos tornando pessoas melhores, vivendo com generosidade, sem a mesquinharia de contar cada grão que é repartido para termos certeza que levamos o melhor quinhão. Então, estar no mundo de regeneração, ou ser no nível de um planeta de regeneração, é regenerar, é recomeçar, é ter vida nova em nós mesmos. É buscar viver de acordo com os ideais do Cristo. Dentro da doutrina espírita, é ser espírita verdadeiro, reconhecido pelo esforço, não pela meta atingida, mas pelo esforço que faz por sua transformação moral. Temos ainda o tema resgate. Quem se propõe? Resgate é comigo. Está resgatando. Sempre, né? Bom, a gente fala muito desse termo na doutrina espírita e conhecemos tanto. E já sabemos, como a Rose falou, que nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, para sair dessa condição de espíritos que ainda cometemos tantos erros, tantos equívocos e buscamos corrigir, não é? Essas dificuldades que temos agora em vida, quando nós fazemos uma escolha equivocada, nós resgatamos em outro momento, em outra experiência, em outra situação. Então, o resgate para a doutrina espírita não é algo, não é uma punição, não é algo ruim, ao contrário, é como se fosse um degrau de uma longa escada que nós estamos e precisamos subir. Nós precisamos aprender a passar por experiências para nos desenvolvermos. E é aí que entra o resgate. Chico Xavier psicografou tantos livros maravilhosos e tem uma história muito tocante que está no livro Cartas e Crônicas, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ele relata, pelo espírito de Humberto de Campos, que havia lá na época romana da perseguição aos cristãos, que eles confinaram um grande número de mulheres e crianças, né, numa arena para queimá-las vivas, né, todas essas mulheres e crianças, e elas não tinham como sair dali, eram mais de 1000 pessoas, e isso servia de espetáculo.
18 séculos depois, né? Passado 18 séculos, o magnetismo, a organização foi atraindo esses mesmos indivíduos que fizeram, né, esse triste episódio acontecer naquela época. Eles foram reunidos e eles sofreram, então, um resgate coletivo, né, porque todos eles foram atraídos magneticamente para aquele momento e eles foram também, passaram por um evento onde houve um incêndio, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, na década de 60. E todos esses indivíduos, esses espíritos comprometidos com essas dificuldades lá do passado, faleceram, morreram nesse incêndio, nesse circo, na década de 60. Então, o resgate, ele também pode ser, de certa forma, dolorido quando esse espírito ele tem dificuldades de, dentro da lei de amor que nós precisamos aprender, seguir e fazer o bem ao outro, né? Quando o espírito é endurecido, quando ele tem dificuldade, em algum momento ele vai precisar passar pelo sofrimento para resgatar aquela dívida do passado. Mas esse é apenas um dos exemplos publicados. Nós temos pequenos resgates diários, pequenas coisas que precisamos aprender e podemos fazer isso com amor. Então não precisa ser pela via do sofrimento, pode ser pela via da ajuda, pela via de ensinar alguém, pela via de contribuir, de colaborar. Então resgatamos os nossos débitos, as nossas dificuldades, os nossos erros do passado. Então o resgate é uma palavra que pode ser, que nós podemos gravar. E existe um pequeno trocadilho que pode ajudar a gente a pensar, né? Que é, deixa eu ver se eu acho aqui, que é a expiação, eu enfrento a situação para aprender, e no resgate eu reparo a situação para evoluir. Estamos sempre evoluindo aqui, então estamos sempre resgatando. Você entende então que quem resgate é alguém que tem culpa no cartório? De certa forma, cometeu alguns equívocos, né? Precisa resgatar, precisa passar pela experiência de alguma forma, seja pela via do amor, seja pela via da dor. Na nossa terra, né, do dia a dia, com nós todos, né, tantas lutas, você pensa que estamos de alguma forma também em resgate, então? Todos nós, na nossa luta constante. Quer dizer, temos responsabilidade, né, pelas coisas que já fizemos e, de alguma forma, aquilo que nós saímos do caminho reto, né, escorregamos, temos que voltar. Porque só é resgatado, só tem que resgatar aquilo que se perdeu, né? Quer dizer, alguém Exato. que se desviou. Interessante mesmo. Nós temos ainda recomeço, Mariana. Solte o verbo. Então, nós falamos da regeneração, nós falamos do resgate, e como que nós iremos resgatar? É recomeçando. É verdade. Né? Então, recomeçar é começar novamente algo inacabado ou algo que nós não fizemos de acordo. Recomeçar é uma conquista que nós iremos ter ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Recomeçar é diário, é um exercício diário que nos convida, né, para que possamos ter paciência, resiliência, sabedoria e serenidade. Como é difícil juntar tudo isso para recomeçarmos. O recomeçar, às vezes nós pensamos que nós temos que construir coisas grandiosas para recompensar aquilo que fizemos de errado ou que nós não fizemos tão bem. Que esse resgate é só pela dor. Não, ele é pelo amor. Então, quando nós fazemos a opção do amor, nós começamos a fazer diariamente, sendo mais gentis, pensando antes de falar, de ter aquelas explosões, antes de brigarmos, antes de julgar. Então, é diário. Também tem
a bênção da reencarnação, que é um recomeço. Então, o nosso existir é um recomeçar constante, porque é através da reencarnação que nós podemos recomeçar, reconstruir, resgatar e regenerar. Reparar também. Reparar, né? Porque quando nós recomeçamos, nós já temos a experiência, né, do que, aonde nós deixamos de fazer. E aí nós podemos, então, fazer diferente. Superar as nossas dificuldades, as nossas má tendências. Então, é aquela questão que às vezes nós queremos virar santos de um dia para o outro. Nós queremos ser bonzinhos de um dia para o outro. Mas não é assim. É paulatinamente. É através das reencarnações, que é um ato de amor, de misericórdia de Deus para conosco, para com o Espírito. Porque nós estamos aqui para evoluir, para tornarmos espíritos evoluídos, porque luz nós já somos, nós só não sabemos ainda fazer brilhar a nossa luz. Para a glória de Deus, como diz o Evangelho, né? Muitos fazem brilhar a luz, mas é para a glória própria, aí a coisa complica. Esses três temas, né, eles se entrelaçam. Eu fico pensando, Mariana, a misericórdia divina, né? Imaginou nós em dezenas de encarnações que já tivemos, muito provavelmente nós acreditamos que quem não estava convertido à ideia certa, à seita certa, não praticava determinados ritos, né? Não compactuava de ideais que salvassem, estava condenado, né? Quantas pessoas ainda com qualidades maravilhosas, mas que acreditam que um seu familiar querido que comete equívocos está condenado pela eternidade. Você saber que Deus é justiça, mas é misericórdia, é amor. Ele nos permite um recomeço a cada vida, nos dá chance de evoluir para que nos amemos cada vez mais, superemos as nossas mazelas, tenhamos os nossos resgates, não só pessoais, mas dos familiares que nos rodeiam também. Quantas mães abnegadas aí, não é, lutando com filhos às vezes violentos, na drogadição, que dificilmente se convertem ao caminho que elas desejariam para a felicidade deles, e que tem, né, sabemos que se não tem nessa vida a oportunidade de renovar-se, o que desejaríamos, porque a oportunidade é agora, o nosso compromisso é hoje, mas terão uma oportunidade de recomeço em outras existências e vão atingir o caminho do bem, porque Deus não criou ninguém para se perder. Sim, Jesus mesmo já afirmou, né, que nenhuma ovelha se perderá. Né? Isso só se explica com recomeço. Com o recomeço. Então, meus amigos, as coisas que nós precisamos de alguma forma valorizar na nossa vida é viver bem o agora, procurando a regeneração própria, mas sabendo que se aqueles que nós amamos não aceitam o nosso caminho, têm outras ideias, precisamos respeitar. Eles terão seu tempo, mas irão sim ter a consequência das suas escolhas e nos seus recomeços. Viverão de novo e terão as oportunidades, e quem sabe estaremos juntos também, de aprender aquilo que não aprenderam hoje. Saber que Deus nos ama tanto, que nos concede oportunidades infinitas de agregarmos à nossa vida os valores do bem, da entusiasmo, confiança, fé e alegria de viver. Fiquem conosco, muita paz.